Irmãos, boa noite. Privilégio muito grande estar aqui com os irmãos. Como o pastor disse, estive pela manhã, falamos um pouco do projeto missionário. Estamos há 7 anos e meio lá na Nova Zelândia e fazemos um trabalho também no Nepal de plantação de igrejas e um trabalho também social contra o tráfico sexual infantil. A igreja aqui é parceira nossa desde o começo. Nós viemos aqui então para agradecer à igreja e compartilhar um pouco das bênçãos, aquilo que Deus tem feito através da igreja, por nós, através de nós lá no campo missionário. Bom? Então gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículos 18 a 20. Quem esteve pela manhã aqui, no final da apresentação, temos uma lista de 3 coisas para poder participar do projeto. A primeira delas, e a de maior ênfase, é a oração. Eu gostaria de falar sobre a oração. A oração é a pedra fundamental, é o alicerce da missão. Sem a oração não existe missão. Então agradecemos à igreja por contribuir, nos manter lá e apoiar, como outras igrejas também. Mas também agradecemos e pedimos que continue orando por nós. A oração é tão importante quanto, e sem a oração é essencial. Okay? Então convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 18 a 20. Eu estarei lendo e os irmãos estejam ouvindo atentamente a palavra do nosso Deus, que diz assim. Efésios 6, 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para com isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, diante da sua santa e poderosa palavra, pedimos que o Senhor nos ilumine neste momento, pedimos que o Senhor nos instrua e fale conosco, ó Pai, ensina-nos a orar. É o que pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um dos livros mais lidos no mundo, há um tempo atrás, foi O Peregrino, de John Bunyan, conhecido por todos. E nessa alegoria, esse puritano batista, ele enfatiza e ele conta a história de Cristiano, um personagem que estava a caminho da Jerusalém Celestial. E durante toda a sua peregrinação, cristão, ele estava sendo combatido, atrapalhado por muitos tempos, por várias vezes, por um inimigo, o inimigo das almas. E este era Apolion, que representava o diabo. E então, cristão descobre que ele tem uma arma fundamental que pode fazer toda a diferença nessa batalha durante a sua peregrinação. E ele descobre então que essa arma é a oração. O que John Bunyan queria enfatizar era a importância da oração na vida do cristão, enquanto estamos aqui na caminhada da nossa Jerusalém Celestial. Na verdade, o próprio Senhor Jesus enfatizou a oração tanto que os discípulos chegaram e perguntaram para eles como orar. Nunca os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, ensina-nos a pregar, ensina-nos teologia. Mas os discípulos chegaram para Jesus e fizeram essa pergunta: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou eles a orarem, porque na verdade Jesus estava sempre em oração. O livro de Lucas, ele é linkado com orações. Jesus estava sempre em orações. Cada episódio da vida dele, o texto sempre fala: Jesus, então, depois de orar, fez isso e aquilo. Depois de orar, Jesus fez aquilo e aquilo outro. Jesus, antes de escolher os 12 apóstolos, ele orou por 40 dias e 40 noites. Jesus estava sempre em oração, passava noites inteiras em oração, em vigílias de oração, tamanha ênfase que ele dava em oração. Na verdade, toda a Escritura é repleta de orações, todos os de Gênesis, Apocalipse. Quando você vai no Antigo Testamento, por exemplo, você vê os grandes heróis da Bíblia, os grandes personagens eram homens de oração. Desde Moisés, Abraão, os pais da fé, todos eles eram homens que estavam em constante oração com o Senhor. O livro de Salmos era um livro de orações e cânticos.
No Novo Testamento não foi diferente. Jesus, com a sua ênfase, o modelo e ensinando ele próprio a orar, os discípulos aprenderam, todos eles oraram. Então você vê em todo o Novo Testamento esses homens orando a Deus. Tiago, Pedro, João, todos os escritores bíblicos, inclusive Paulo, quando escreve essa carta aqui aos Efésios, era um homem que orava. Todas as cartas de Paulo são repletas de oração. Carta aos Romanos, que é a carta mais teológica de todas, é uma carta repleta de oração. Efésios é uma carta teológica tão quanto, e ela é uma carta de oração. Ele começa com a oração no primeiro capítulo, logo no seu outro capítulo também de oração, depois ele falar do grande plano de Deus, que desde antes da fundação do mundo, o Pai escolheu, o Filho redimiu, o Espírito Santo resgatou, certificou com selo e salvou essas pessoas desde a eternidade, para a glória de Deus. Logo em seguida ele ora a Deus. E ele termina a sua carta também aqui, como ele faz em todas as cartas, ele começa com oração, e geralmente ele termina com oração em todas elas, e aqui em Efésios não é diferente, ele termina com oração. Ele fala aqui da famosa armadura de Deus, e depois de falar da armadura de Deus, ele coloca a oração. Ele diz que toda a armadura deve ser vestida com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Isso continuou durante toda a história. As histórias dos avivamentos são histórias que começaram com oração. As histórias das missões foram missões que começaram através de orações. E assim nós vemos isso durante toda a história. Então o apóstolo Paulo aqui, ele quer nos enfatizar a importância da oração. E, em primeiro lugar, ele nos ensina aqui que nós devemos orar sempre. Olha o que ele diz aqui: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Ou seja, ele quer que nós oramos a todo e qualquer momento. Ele quer dizer aqui, em primeiro lugar, que a oração é uma ordem. Nós devemos orar sempre. Orar não é opcional. Orar não é um privilégio para os pastores, para os missionários, os oficiais da igreja. Orar é um privilégio da criança, do adulto, do adolescente, do idoso, do neófito, algo mais antigo na igreja. É um dever de todos nós. É um privilégio nós orarmos. Todos os verbos aqui estão no imperativo, não sei se os irmãos perceberam, durante todo o contexto aqui da armadura, quando ele fala revestir toda a armadura, no versículo 11, é uma ordem, o verbo está no imperativo. Versículo 13, tomai toda a armadura, outro verbo novamente. Estai firmes, cingindo, versículo 14, outro verbo no imperativo. Calçai os pés com preparação, outro verbo no imperativo. Coloque o escudo da fé, outro mandamento. Tomai o capacete. E o versículo 18, então, com toda oração e súplica. É um dever de todos nós, é uma ordem de Deus para que todos nós oremos sempre. Orar sempre significa orar sem cessar, é o que ele diz em 1 Tessalonicenses 5. Orar sem cessar, um verso pequeno, mas que diz muito. Orar sem cessar não é como os eremitas pensavam, e a Idade Média eles acreditavam, e então alguns monges ficavam dentro de grutas, de cavernas, ficavam em árvores, em rochas, e passavam ali anos em meditação. Não, orar sem cessar significa orar em todo o tempo, significa orar em toda e qualquer situação. Ou seja, quando você está alegre, ore a Deus agradecendo, porque está sendo abençoado. Quando você está triste, ore a Deus, pedindo que o Senhor lhe console. Quando você está enfermo, ore a Deus, pedindo cura. Quando você está são, ore a Deus agradecendo, porque você tem saúde. Quando você está desempregado, ore a Deus pedindo emprego. Quando você está com emprego, ore a Deus agradecendo o emprego que você tem. Ou seja, orar em toda e qualquer situação, em todos os momentos é momento para nós orarmos sempre, a cada dia. O Senhor quer trabalhar em nós um senso de dependência de nós, um senso de intimidade. É por isso que Ele criou a oração que deve ser em todo o tempo. Orar deve ser como o nosso respirar. Você não respira de manhã e volta a respirar à tarde. Assim é a oração. Nós devemos orar em todo momento, em toda a situação. É como um barco. Um barco não caminha com vento que sopra de vez em quando. Um carro não funciona apenas de vez em quando você
coloca gasolina ou não. Ou o coração humano, ele não bate apenas de vez em quando, de manhã e no outro dia. Não, assim a vida, assim é o respirar, assim é a vida física, a vida biológica, em relação à vida de oração. Nós devemos ter uma vida de oração, orar sem cessar, orar em todo momento, em toda e qualquer situação. O Senhor quer manter esse senso de dependência dEle, Ele quer manter esse relacionamento com Ele. O Senhor, na verdade, o Senhor nos deu um dia de 24 horas. É por isso que nós não podemos orar uma vez e orar depois. Lembre na oração do Pai Nosso, o Senhor disse, dá-nos o pão nosso de cada dia. Nós não devemos orar apenas pela cesta básica do mês, mas devemos a cada dia orar ao Senhor. Ele diz ainda no mesmo texto, basta cada dia o seu próprio mal. Lamentações 3, Jeremias diz que a misericórdia do Senhor se renovam a cada manhã. Ou seja, Deus nos deu um dia de 24 horas, Ele quer que a nossa oração seja diária com Ele, seja em todo o tempo, porque Ele quer um relacionamento conosco. Assim como o pai quer um relacionamento com os filhos, assim como o esposo e a esposa querem ter um relacionamento, assim Deus, o nosso Pai, quer um relacionamento íntimo conosco. Você não fica com sua esposa durante o dia sentado e não conversa com ela, conversa só de manhã ou à noite na hora de dormir. Ou você recebe um parente, um amigo seu, de muito tempo, e você conversa com ele apenas de manhã e depois volta a conversar com ele à noite, fica o dia inteiro sem falar com ele. É assim que acontece quando nós não oramos. O Espírito de Deus está dentro de nós, o Espírito de Jesus está em nós, e nós conversamos com ele só na hora de dormir, e às vezes com sono e dormimos, começamos a oração antes de dormir e termina só de manhã quando a gente acorda, né, para falar o amém. Mas o Senhor quer intimidade conosco, Ele quer que nós oramos em todo o momento, em todo o tempo, porque às vezes quando vem as dificuldades, quando vem a enfermidade, momentos difíceis, as lutas, as provações, aí nós vamos orar e ficamos com vergonha, porque nós não temos um relacionamento, uma intimidade com Deus em oração. Mas se nós temos essa intimidade, quando vem os problemas, nós já temos esse relacionamento, então não vamos ter essa vergonha. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele não só nos ensinou o seu exemplo de oração, ensinou como orar, mas Ele ensinou parábolas sobre oração. Em Lucas 11, Ele fala da parábola do amigo importuno. Jesus conta uma parábola, e Ele conta que um amigo foi na casa de um outro amigo, tarde da noite, e começou a bater na porta, porque ele queria comida. E aí Jesus então aplica essa parábola dizendo, Ele vai abrir a porta. Se Ele não abrir a porta por ser seu amigo, Ele vai abrir por causa da importunação. Jesus queria aplicar essa parábola para nós, ensinar que nós devemos importunar Deus na oração. Na verdade, nós não importunamos Deus, porque Deus é um Deus soberano, e nós podemos orar 24 horas mesmo, e não vamos importuná-lo. Mas o que Jesus queria ensinar é que é como se nós estivéssemos importunando, ou seja, nós devemos insistir em oração e buscar em oração. Quantas mães não oram por 10 anos pelo seu filho? Quantas esposas não oram 15 anos por seu marido? Ou por um parente, ou por um amigo? Quantas vezes nós oramos por uma enfermidade, ou por uma conversão de um amigo, um colega de trabalho, por anos e anos e anos? Mas o Senhor não quer nos humilhar, o Senhor quer nos insistir conosco, que nós tenhamos essa comunhão com Ele, essa insistência, esse senso de dependência. Ele quer trabalhar o nosso caráter, a nossa dependência dEle. Lucas 18 também, Jesus conta outra parábola da viúva e o juiz iníquo. Que existia na cidade um juiz que era mau, e ele não temia ninguém, e existia uma mulher, uma viúva pobre, que tinha uma causa, e então ela começou a importunar. Ela começou a insistir, ela começou a molestar, o texto diz, ela começou a molestar, para que esse homem, esse juiz, julgasse a causa dela. E então Jesus aplica essa parábola falando o próprio juiz. O próprio juiz então diz, olha, eu não temo homem algum, mas por causa da moléstia, né, da molestação, por causa da importunação, eu vou sim julgar a causa dessa mulher, para que ela não fique me molestando. E Jesus então compara essa parábola, a parábola são comparações. Então, se o juiz que era mau, julgou a causa da mulher por causa da importunação, quem dirá Deus,
Quando nós o molestamos em oração, insistindo, orando sem cessar em todo o tempo, Deus, que é o nosso Pai, que é amoroso, que tanto nos ama e tanto quer pelos seus filhos. E Deus ama os seus filhos, Ele nos ama e Ele quer nos atender, Ele quer que nós oremos. Então, mas para isso Ele criou esse mecanismo, esse meio de graça que é a oração. Existem outros meios de graça, como a palavra de Deus, Santa Ceia e todos os outros. Eu não estou dizendo que um é mais importante do outro, não estou dizendo que a oração é mais importante que os outros, mas eu quero hoje enfatizar a oração, que às vezes nós esquecemos e que também às vezes nós precisamos continuar, ser lembrado em oração. Eu fiquei feliz aqui, achei admirado, achei até interessante, conversei com o pastor Milton, eu percebi aqui de manhã, no intervalo entre o culto e a escola dominical, tinha um momento de oração, em que os irmãos se separaram, tiveram um momento de oração e foram orar pelos motivos. Isso é muito jóia, ter uma vida de oração, a igreja ter momento de oração, vida de oração, né? Me diz que também durante a semana, antes dos estudos, também tem motivo de oração. Nos cultos sempre são regados de oração. E é isso que o Senhor requer de nós, que tenhamos uma vida de oração. Não só aqui na igreja, mas em casa. Nas nossas devocionais, na nossa vida, conversando. Enquanto fazemos algumas atividades, sempre conversando, sempre orando e mantendo comunhão com Deus. Às vezes Deus parece demorar, às vezes Deus parece responder sim, responder não. Às vezes Deus parece responder espere. Mas a questão é que nós devemos orar. Deus não quer nos humilhar quando Ele parece demorar a nossa atender a nossa oração. Mas Ele quer, repito mais uma vez, aumentar essa comunhão conosco. Muito bem. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo quer nos ensinar aqui que a armadura, que as peças da armadura, elas não funcionam sem a oração. Ou seja, a armadura, sem a oração, ela fica ineficaz. Vocês percebam aqui que cada peça da armadura é linkada com a oração. Você deve vestir a armadura, são verbos do imperativo, e juntamente com toda oração e súplica. Todos esses verbos estão linkados com essa conjunção aqui, com toda a oração e súplica. Na verdade, a oração não é mais uma peça da armadura. A oração, na verdade, é unção, é o óleo que lubrifica a armadura. Ela é o combustível que fortalece, que dá poder a essa oração. Você pode ter uma Ferrari potente, nova, mas se ela não tiver gasolina, não vai funcionar, ela não vai andar, vai ficar ineficaz. E assim são as peças da armadura são armas espirituais que Deus dá a todo crente, mas ela deve ser vestida, colocada, usada com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Percebam aqui, por exemplo, o versículo 14. Ele diz para colocarmos o cinturão da verdade. Diz: estai firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus, é o estudo profundo, sério da palavra de Deus. Nós chamamos de ortodoxia, que é o estudo profundo, é o estudo da teologia, é o que a nossa igreja faz. É o estudo da teologia reformada, é o estudo bíblico, sério, reformado, profundo das Escrituras. E nós devemos, essa é uma ordem do Senhor. A Bíblia nunca diz para nós meditarmos na palavra de Deus. A Bíblia nunca diz, a própria Bíblia nunca diz para nós lermos a Bíblia. A Bíblia diz para nós estudarmos. Então essa é a ortodoxia, é o estudo profundo da palavra de Deus. Mas a ortodoxia sem oração é uma ortodoxia morta, é uma ortodoxia fria. De onde eu vim, da Nova Zelândia, existem igrejas que no passado eram extremamente ortodoxas, tinham uma liturgia extremamente rígida, mas igrejas que pararam de orar, pararam de fazer missões. E essas igrejas então viraram igrejas frias, igrejas que estão fechando, cada ano fechando e fechando igrejas, porque são igrejas que deixaram de orar. Os grandes personagens da Bíblia, os grandes heróis eram homens de oração. Paulo era o maior de todos os teólogos, mas era um homem que estava em constante oração. Calvino era um grande teólogo, foi o teólogo da Reforma, mas era um homem de oração. Por exemplo, quando você lê as Institutas, não precisa ler, pelo menos o índice das Institutas, claro, vale a pena ler, mas quando você abre o índice das Institutas, você vê os capítulos de toda a Instituta.
Um dos menores capítulos é o capítulo da predestinação. Por incrível que pareça, o maior de todos os capítulos é o capítulo 20, que é o capítulo da oração. Que Calvino dava ênfase à oração, ele gastou mais tempo, escreveu mais oração, e ele tinha vida de oração. Você vê as mensagens deles, os sermões deles, sempre com orações no começo e no final. O catecismo de Genebra era pelo menos boa parte dele, um terço dele era só sobre oração, porque Calvino dava muita ênfase na oração. Os grandes reformadores, eles fizeram mais pela oração do que pela ação. Eram homens que oravam. Lutero, ele tinha uma ilustração muito joia. Ele dizia que a igreja era como um barco a remo. Um barco a remo, para ele estar no caminho certo, ele precisa ter que remar dos dois lados. Se remar só de um lado, ele vira. Se você remar só do outro lado, ele vai virando e nunca chega ao lugar. Lutero diz que a igreja, ela deve ter de um lado um remo, como se fosse um remo, a palavra de Deus, o estudo sério das Escrituras, e por outro lado, a oração. Palavra de Deus, oração, palavra de Deus, oração. E assim a igreja segue o caminho que glorifica a Deus, o caminho certo. Lutero queria explicar para nós o que nós devemos ter esse equilíbrio. Podemos estudar sim, somos a igreja presbiteriana, ela é conhecida como a igreja que estuda a palavra de Deus profundamente, né? Nós colocamos sim o cinturão da verdade, mas deve ser colocado esse cinturão da verdade com toda oração e súplica. Devemos ser homens e mulheres reformados, mas homens e mulheres de oração. É assim que o Senhor requer da sua igreja. O versículo 15 fala para nós calçarmos o calçado do Evangelho. Ele diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Ou seja, nós podemos... o Evangelho são as missões, é a pregação que fazemos aqui que fazemos todos os domingos, é quando enviamos missionários, e isso a igreja está de parabéns, a igreja tem feito isso. A igreja presbiteriana tem mandado missionários como nunca tem feito em todo o mundo. A igreja presbiteriana do Brasil agora está mandando missionários como nunca mandou na história. Está cumprindo o ID, a igreja está crescendo internamente, está crescendo externamente, a junta de missões nacionais tem crescido, as missões estrangeiras têm crescido como nunca. Talvez uma das agências que mais tem mandado missionários no mundo tem sido a nossa, graças a Deus. Essa igreja aqui, igreja de Praia do Canto, é uma igreja exemplar, que manda missionários para vários continentes. E isso é o que o Senhor requer de nós. O texto diz, né, para colocarmos, é uma ordem: calçai os pés com preparação do Evangelho. Devemos pregar o Evangelho, devemos fazer discípulos, devemos evangelizar aqui e lá fora, ao mesmo tempo, na Jerusalém e nos confins da terra. Mas se nós só trabalharmos, só evangelizarmos, fazermos discípulos e não orarmos o suficiente, nós vamos cair num ativismo. E eu conheço igrejas que são extremamente ativistas, e elas têm atividades e trabalham de segunda a sexta, mas não têm orado o suficiente. E o resultado é que não há frutificação. Nós precisamos orar. O pastor pode orar aqui durante o ano todo, mas se não tiver orações suficientes da igreja, então não vai haver frutificação, não vai haver conversões, não vai haver salvação, não vai haver santificação, não vai haver transformação de vida. O Espírito Santo, então, não vai agir no coração das pessoas, que eles apliquem a palavra e obedeçam a palavra de Deus através da pregação, através das missões. Ou seja, nós não podemos fazer a obra de Deus sem Deus. Em Números capítulo 11 conta a história do povo de Israel que estava em guerra no tempo de Moisés. E então eles estavam acostumados a ganhar as guerras. Eles iam nas batalhas e ganhavam as guerras, estavam já acostumados com isso, já era algo rotineiro. Então, certa vez, eles foram para a guerra e não consultaram Moisés, eles não buscaram Deus, não levaram a arca da aliança na frente, que representava a presença de Deus no meio deles, e foram para a guerra. E naquela batalha, o texto diz então que tiveram uma derrota imensa. Teve uma baixa do exército gigantesca naquela batalha, naquele dia. Muitos e muitos dos israelitas morreram naquela batalha. Então eles, arrependidos, foram a Moisés e buscaram Moisés e foram dizer para Moisés isso. E Moisés então falou para eles: vocês são loucos? Como vocês querem ir para a guerra de Deus sem Deus? Como vocês querem fazer a obra de Deus sem Deus? Então Moisés intercedeu a Deus, Deus perdoou o pecado deles, e então eles, arrependidos, consultaram a Deus, buscaram a presença de Deus, e então Moisés falou com Deus, e Deus então respondeu, disse para eles irem,
E então eles levaram a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, na frente da batalha. Então eles ganharam essa outra batalha. E muitas vezes, meus irmãos, nós queremos fazer a obra de Deus sem Deus. Temos atividades, às vezes a SAF tem atividade, agenda para o ano todo, a UPA, o Conselho. Nós temos atividades para o ano inteiro. Mas se não tiver orações suficientes, não vai ter frutificação. Então nós devemos sim servir a Deus, fazer a obra de Deus, mas com toda oração e súplica. Pregar o Evangelho da paz com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E aqui no versículo 16 ele fala, por fim, do escudo da fé. Que nós devemos colocar o escudo da fé, mas com toda oração e súplica. Ele diz no versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Essa fé não é a fé salvadora, é a fé que nós necessitamos no dia a dia. É a esperança daquilo que se vê, de fatos que não aconteceram. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se nós tivermos somente fé e não tivermos oração, isso vai virar pura presunção. Mas nós devemos ter fé e orar, porque os grandes heróis da Bíblia eram homens de fé, mas eram homens de oração, que buscavam a Deus, que clamavam a Deus. Daniel era um homem de fé, mas era um homem que orava 3 vezes por dia. Davi era um homem de fé, um homem segundo o coração de Deus, mas ele diz 7 vezes por dia, eu louvo ao Senhor. Lutero, ele diz que, os livros, os biógrafos de Lutero, que ele orava 1 hora por dia, todos os dias. Mas quando ele estava muito ocupado, extremamente atarefado, tinha muita coisa para fazer, muito texto para traduzir, muita coisa para fazer. Então nesse dia ele orava 2 horas. Porque ele sabia que se ele não orasse mais, Deus não abençoaria, e aquele dia não seria produtivo, ele não conseguiria fazer tudo o que ele tinha que fazer em um dia só. Esses grandes reformadores, eles agiram, eles fizeram mais pela oração, eram homens que oravam, homens que buscavam a Deus. Elias era um homem de fé, um homem que tinha poderes de fazer milagres no Antigo Testamento, mas era um homem que estava sempre em oração. Os apóstolos eram homens de oração, estavam sempre em constante oração. Você vê nas cartas, você vê no texto, no livro de Atos, a história da igreja primitiva, estavam sempre em constante oração, sempre buscando a Deus. O próprio Senhor Jesus era filho de Deus, ele era o próprio Deus, ele não precisava orar. Ele já tinha comunhão direta com Deus, mas ele, para exemplo nosso, ele estava sempre em oração, buscando a Deus, buscando a graça de Deus, em constante comunhão com o seu Pai. Os grandes reformadores foram homens de oração, os grandes missionários eram homens de oração, a exemplo de todos nós. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo quer nos ensinar aqui que a oração é o meio pela qual Deus abençoa o seu povo. Olha o que ele diz aqui nos versículos 19 em diante. Ele diz, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. O apóstolo Paulo era o grande apóstolo, ele tinha dons de milagres. E ele pregava os dons ele ressuscitou Eutico uma vez. Ele tinha grandes poderes, era um homem de fé, o grande teólogo, o grande missionário de todos os tempos, mas era um homem que carecia da oração. Ele sabia que Deus ia cumprir os propósitos, quando ele disse que ir por todo mundo pregar o Evangelho de Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Ele sabia que Deus ia cumprir a promessa, que o Evangelho chegasse até os confins da terra, e ele fazia parte disso. Deus só ia atender através das orações da igreja. E aqui ele pede oração para a igreja. Ele pede à igreja de Éfeso, por favor, orem por mim, orem também por mim. A igreja de Éfeso não era uma igreja, templo como o nosso, eram igrejas nas casas. Eram grupos pequenos, no Novo Testamento, por questão da perseguição, por questão de logística e tudo mais. As igrejas eram também nas casas, como também é no Nepal hoje, por exemplo, é na China. Então era uma igreja pequena. Então ele sabia que o seu ministério dependia da oração daquela igreja pequena. E ele pede oração para aquele grupo de irmãos ali daquela igreja. Orem também por mim. E eu tomo aqui como aplicação emprestada do apóstolo Paulo, para mim também. Por favor, orem por mim. Nós estamos no Nepal,
é um país de perseguição. Lá é pecado pregar, é crime pregar, é crime batizar, ser batizado, ter conversões. E os missionários que estão lá, temos lá 22 missionários que estão lá pregando o Evangelho, né, sujeito às leis do Estado. E nós carecemos da oração de vocês. A igreja, os missionários carecem da oração da igreja. Né? A igreja envia o missionário, né? Apoia financeiro o missionário, mas também apoia em oração. E nós dependemos, carecemos das orações. Graças a Deus, nesses 8 anos, nenhum de nós foi preso, nenhum foi perseguido, sofreu algum tipo de dano maior. Mas tudo isso graças à oração da igreja. Então continue orando pelos missionários, continue orando pelas missões, continue pelos trabalhos crescendo. O reverendo Ronaldo Lidório esteve conosco ano passado e ele falou assim, olha para mim e para o meu amigo lá João, né? Falou, Cláudio, João, esse projeto de Nepal aqui tinha tudo para dar errado, mas Deus foi gracioso e deu tudo certo, né? O trabalho está indo muito bem, melhor do que outros aí em todo o mundo perseguido aí. Ou seja, é através da oração da igreja que Deus abençoa, que frutifica o trabalho, que cresce o trabalho, que almas convertem. É através da oração, da fidelidade, a palavra fiel, pregada, a palavra com fidelidade, mas também com toda a oração. Repito, com todos os meios de graça, todos eles são essenciais, não pode ficar um sem o outro. Tá? Mas hoje eu quero falar, em outro momento eu posso falar dos outros meios de graça, a importância da palavra de Deus, a importância da Santa Ceia, a disciplina e todas outros recursos que a palavra de Deus nos dá, mas hoje eu quero enfatizar apenas a oração, ok? Então, na verdade, o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui que a oração é o meio pela qual ele abençoa a igreja. E eu quero dizer uma coisa aqui, os irmãos, por favor, me entendam. A bem da verdade, Deus não precisa das nossas orações. Se Deus quisesse, Ele poderia resolver o problema da fome do mundo, sem ao menos que nós orássemos, não é verdade? Ele poderia acabar com o problema da política ruim, a corrupção, se nós ao menos orássemos. Deus poderia acabar com o problema da economia, das doenças, das epidemias. Ele é Deus soberano, Ele que criou todas as coisas, e Ele poderia muito bem eliminar com tudo isso, sem nós ao menos orássemos. Mas por causa da sua graça, por causa do seu amor, Ele escolheu fazer isso através da igreja, através da oração à igreja. Ou seja, quando a igreja se prostra em oração, quando a igreja se dobra em oração, Deus pode resolver o problema da fome, Ele pode tirar político e colocar outro. Ele pode acabar com o resultado da guerra, ele pode resolver problemas da economia, ele pode curar doenças e tantas outras questões que afligem o mundo através da oração da igreja. Esse é o mecanismo, é assim que ele agiu, é assim que ele escolheu fazer. Que privilégio para nós fazermos parte desse governo. Então, não sei se os irmãos perceberam o que significa isso? Isso é muito profundo para nós. Na verdade, o que o Senhor está nos ensinando através da oração é que eu e você temos o privilégio de participar do governo do mundo. Ou seja, Deus poderia resolver os problemas do mundo, mas Ele escolheu resolver através de nós, através da oração. Então, quando a igreja se prostra a orar, quando nós possamos orar, Deus resolve os problemas, Deus muda a situação do mundo, Deus muda a situação do país, através da oração da igreja. Ele quer que nós oremos e busquemos para que Ele atenda as nossas orações. A igreja, nós passamos por dificuldades, por problemas, e Deus quer que nós ajudemos mutuamente, em comunhão, em oração. Tenhamos comunhão não só com Ele, mas com Deus, vertical, mas também uma comunhão horizontal com os irmãos. Quando nós oramos uns pelos outros, nós ajudamos uns aos outros, nós também somos abençoados e abençoamos os outros. Deus quer que nós aumentamos o nosso relacionamento entre os irmãos. Quando nós oramos por uma necessidade, por um emprego, por um problema no casamento, quando nós aconselhamos mutuamente, quando nós compartilhamos mutuamente aquilo que necessitamos, então a igreja ela fica mais unida através da oração. Então nós podemos participar
desse governo da igreja, governo do mundo, através da oração. E Deus deu esse privilégio à igreja. Que bênção, que alegria. Mas eu queria que você entendesse aqui uma coisa. Na verdade, 3 coisas. 3 tipos de oração. Existem 3 tipos diferentes de oração, que eu queria que você prestasse atenção aqui. A primeira delas é um tipo de oração que Deus nunca vai te responder. É verdade. Tem oração que você pode orar a vida toda e Deus nunca vai te responder. Por quê? Porque está dentro dos seus decretos soberanos. Nos seus decretos, ele tem o decreto, então se você está pedindo contrário ao seu decreto, nunca ele vai mudar de ideia. Deus é imutável. Em Jeremias capítulo 7, versículo 16, conta que Jeremias estava orando e Deus falou: não adianta orar. Eu não vou responder a oração sua, não vou responder as orações, nem que outros, os grandes meus servos orassem, eu não ia responder, porque Deus havia decretado o exílio em Israel. Deus já havia dado chances, mandou profetas para que se arrependessem durante séculos. Eles não se arrependeram, então Deus decretou e estava por fim decretado o exílio, o cativeiro babilônico. E então Deus falou: não adianta orar, que já está decretado. Então, graças a Deus que Deus às vezes não responde algumas orações nossas. Eu já estive orando certa vez, eu lembro uma vez quando eu era jovem, e antes da faculdade ainda, e eu orava por um emprego, queria um emprego maior, e tinha um emprego que ganhava 5 vezes mais do que o meu, e eu tentei, e orei a Deus que eu queria aquele emprego, e Deus não respondeu, e Deus não me deu aquele emprego. E então, eu entendi, mas logo depois eu fui entender melhor, quando eu fui sabendo que aquele emprego seria uma destruição para a minha vida espiritual, seria um desastre, né? Outro amigo que conseguiu um emprego, ele logo desistiu porque foi muito terrível, foi mal. Ou seja, Deus é o nosso Pai, Ele sabe de quando dar coisas para os seus filhos e quando não dá. Assim como o pai sabe que um filho às vezes pede alguma coisa, e o pai sabe que aquilo não vai ser bom para ele, o pai diz não. E o filho chora, e ele reclama, e faz birra, mas o pai ama o filho, e é por isso que ele diz não. E assim é o nosso Deus, o nosso Pai, Ele nos ama, Ele conhece o nosso futuro, Ele conhece toda a nossa vida, então às vezes Ele diz não. E às vezes Ele não responde às orações, porque nós não sabemos orar como convém. Mas nós devemos pedir ao Espírito que Ele nos ajude a orar. E então o Espírito nos intercede, sobremaneira, para podermos orar como convém. Mas existe um segundo tipo de oração, é que você nem precisa pedir e Deus vai dar. Efésios 3:20 diz que aquele que é poderoso para dar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, através do seu poder que opera em nós. Às vezes nós nem pensamos, nem oramos, nem pedimos a Deus e Deus nos dá, porque Deus é o nosso Pai. E Ele sabe que nós precisamos, assim como um filho também não sabe o que pedir para o pai. O pai sabe o presente, sabe o que comprar, sabe o que fazer, porque Ele quer o melhor para o seu filho, Ele ama o seu filho. E Deus é assim conosco, às vezes nós não sabemos orar, não sabemos o que pedir e Deus nos atende. Quantas vezes nós recebemos bênçãos e nós nem imaginávamos? Graças a Deus, eu tive muitas bênçãos e eu fico pensando, nossa, eu não pensava há 10 anos atrás, eu não imaginava que Deus tinha me abençoado nisso, eu nem pedi, Deus me deu tantas e tantas bênçãos. Nós não merecemos e Deus nos dá. Mas existe um terceiro tipo de oração, eu quero que vocês prestem atenção aqui. É uma oração que é proporcional àquilo que nós pedimos. Ou seja, existe um tipo de oração que Deus só vai dar na proporção que você pedir. Se você pedir pouco, Deus vai dar pouco. Se pedir mais, Deus vai dar. Se você não orar, Deus não vai dar. É por isso que Ele nos deu a oração é o meio, é uma ferramenta. É uma ferramenta que Ele usou, o meio, para abençoar a nós e abençoar o povo. Mateus, no Sermão do Monte, o próprio Senhor Jesus ensinou. Ele disse: batei, batei, e abrir-se-vos-á. Buscai e acharei. Pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Ou seja, se você não pedir, Deus não vai dar. Se você não buscar, você não vai encontrar. Se você não bater, Deus não vai abrir. Ou na proporção, se você pedir pouco, Ele vai dar pouco. Se você buscar pouco, Ele vai dar pouco. Se você pedir pouco, Ele vai dar pouco. Ou seja, é proporcional ao que nós pedimos. Tiago 4, versículo 2 diz assim, que nós não recebemos porque não pedimos. Nós não recebemos porque nem pedimos. E ele ainda diz, acrescenta, e às vezes quando pedimos, ainda pedimos mal. Pedimos para esbanjar, pedimos para o nosso próprio orgulho, então Deus não
não atende. João 14:13 diz que tudo que pedires em meu nome eu te darei. Tudo que pedires em meu nome eu te darei. É verdade que o Senhor vai dar se nós tivermos a mente de Cristo, se nós estivermos de acordo com Ele, em comunhão com Ele, sabemos que pedir. Quando nós tivermos o nosso coração voltado para Deus, em humilde, em arrependimento, em humilhação, e aí nós oramos de acordo à vontade de Deus, então Deus vai dar tudo aquilo que nós pedimos. Spurgeon, o grande príncipe dos pregadores, ele tinha uma ilustração muito jóia sobre a oração. Ele diz que a oração, ela é como se Deus tivesse nos grandes celeiros no céu, e lá nesses grandes celeiros no céu, esse grande armazém, existia muitas bênçãos, a sua bênção, de todos nós estava lá guardado no céu. Mas para você receber essa bênção, você tem que então até o celeiro e pedir ao dono do celeiro a sua bênção. Aí ele vai lá e te dá e entrega a sua bênção. Se você não pedir, ele não vai dar. Ele está ilustrando aqui que assim é a oração. Através da oração, quando nós oramos a Deus em oração, nós suplicamos a Deus, então aquelas bênçãos que Deus reservou desde antes da fundação do mundo, Ele vai lhe proporcionar, Ele vai lhe dar, mas você precisa orar, porque Deus quer trabalhar o senso de dependência nele, o seu caráter, a sua vida, o seu amor, a sua intimidade com Ele. Calvino também ilustrou esse texto, esse ensinamento das Escrituras. Calvino diz que a oração são como tesouros escondidos. E então, aquilo que Deus tem preparado para você, todas as bênçãos espirituais, ou materiais, ou as bênçãos que você necessita, você precisa para a sua vida, Deus está em tesouros escondidos. E o tesouro você precisa cavar, para que você o descubra. Se você não cavar, você não vai ter esse tesouro. Você tem lá bênçãos, mas você só vai dar se você cavar em oração, se você lutar como Jacó lutou com o anjo, se você buscar em oração, e aí sim Deus vai dar. Tantas vezes Deus tem preparado conversões de um amigo, temos projetos na nossa vida, projetos de ter momentos mais de devocional com Deus, orar toda a Bíblia durante o ano, orar mais, evangelizar mais, dizimar mais, buscar mais, levar mais visitantes para a igreja, investir mais no reino de Deus, ou às vezes no trabalho, a nossa vida, um casamento, um namoro, filhos, tantos projetos que nós temos, mas o Senhor quer que nós busquemos em oração. E assim, Ele, como Pai amoroso, Ele tem prazer em dar. Nossa casa ensinamos para o nosso filho que eles precisam ter esforço para ter alguma coisa. Então, meu filho às vezes pedia um presente mais caro, e então a gente falava, e a esposa falou, nós vamos dar, mas você não é tão simples assim, você vai ter que fazer algumas coisas, né? Então ele tinha que trabalhar um pouco para aquilo. Então ele tinha que juntar o dinheiro dele, e fazer outros trabalhos, fazer outras coisas, e então, um tempo depois a gente dava. Por quê? Para tentar ensiná-lo que as coisas não são tão fáceis assim. Se apenas pedir e receber, não vai ficar muito grato. Mas quando você demora a receber alguma coisa, então você agradece mais, a pessoa é mais agradecida. E creio que assim Deus faz conosco assim. Então Deus às vezes parece demorar, e espera que nós oramos, às vezes insistamos e passamos tempo em oração, até Ele nos abençoar e dar aquilo, porque Ele quer que nós o agradecemos mais. Então, quando nós recebemos uma bênção de Deus, depois de um longo tempo de oração, nós agradecemos e fazemos um culto de oração, pedimos o pastor para vir à nossa casa, um presbítero, um amigo, falar, vamos fazer um culto de oração de agradecimento a Deus, porque eu tenho orado tanto por isso e agora Deus atendeu. Deus quer trabalhar isso em nós, um senso de agradecimento também. E por fim, eu quero dizer que nós podemos orar de forma ousada. Em Êxodo 33, conta um episódio de Moisés. Moisés era o homem que tinha mais intimidade com Deus. Moisés falava com Deus como alguém fala com outro amigo, face a face. Claro, ninguém jamais viu a Deus, nem mesmo Adão, mas é como se ele falasse com um amigo próximo. O tamanho era a intimidade de Moisés, mas Moisés era ousado, ele queria mais. E Moisés então fez uma oração a Deus. Ele falou, Senhor, eu quero ver a tua glória. E então Deus falou, você não pode pedir uma coisa dessa, né? Homem nenhum pode ver a minha glória, a minha face, se o homem que ver morrerá.
Mas eu quero dizer que Deus se agrada de certas orações ousadas. E Deus se agradou daquela oração de Moisés e Deus atendeu ele. Deus falou, tudo bem, eu vou te atender, vou colocar você aqui atrás de uma pedra, de uma fenda, vou tampar os seus olhos com a mão, vou passar pelas costas e você vai me ver então pelas costas. E o texto então diz que Deus proclamou ali, e Moisés então foi agraciado a Deus. Deus deu misericórdia, graça, mansidão para Moisés, e Moisés se tornou o homem mais manso da terra. Deus se agrada de orações como essa. John Knox, o pai do presbiterianismo, ele foi discípulo de Calvino. Após aprender lições com Calvino, ele voltou para sua cidade, para o seu país, a Escócia, e lá, quando ele chegou na Escócia, ele encontrou a Escócia devastada, politicamente, economicamente e moralmente. A cidade estava perdida e pervertida. Então ele fez uma oração muito curta, muito ousada. Ele disse apenas assim para Deus: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. E Deus atendeu a oração daquele homem. E Deus deu a Escócia. E tempos depois, 90% da Escócia era presbiteriana, crentes dedicados ao Senhor. E é por isso que veio a igreja presbiteriana, foi para a Europa, foi para a América, veio para o Brasil, está aqui. A igreja presbiteriana do Canto da Praia, fruto de oração de um homem ousado, que orou com ousadia ao Senhor. Eu tive o privilégio de ir na Coreia em 2013, e lá eu vi parte de um avivamento. Deus trouxe um avivamento para a Coreia, e então eu vi igrejas gigantescas, igrejas com 100 mil membros, 150 mil membros, 80 mil membros, todas igrejas presbiterianas, fiéis, pregando a palavra de Deus positivamente, liturgia toda presbiteriana. E perguntamos, a comitiva de pastores que foram lá, nós perguntamos para eles, né, qual a estratégia daquele crescimento, né, como que eles conseguiram trazer, quantas pessoas, mais da metade da Coreia havia convertido. A Coreia era o segundo país mais pobre no mundo em 1952, no tempo da guerra com o Japão, e se tornou então ali, quando nós fomos, era o 12º país mais rico do mundo, mais da metade convertido. Os últimos 4 presidentes da Coreia do Sul, estou falando da Coreia do Sul, eles eram presbíteros da igreja presbiteriana da Coreia. Então perguntamos para ele, mas o que vocês fizeram, qual é o segredo de tudo isso aqui, né? De toda essa bênção aí, esse avivamento que vocês tiveram? E eles falaram, a resposta deles foi oração. A igreja, nós, depois de serem derrotados pelo Japão na guerra, era o segundo país mais pobre do mundo. E então, um grupo pequeno de oração da igreja, numa das igrejas, um grupo pequenininho, poucas pessoas começaram a orar e pediram a misericórdia de Deus, pediu a graça de Deus, pediu que Deus tivesse misericórdia da Coreia e trouxesse um avivamento para aquele país. E Deus respondeu àquele grupo pequeno de pessoas daquela pequena igreja. Deus quer que nós oremos assim, Deus quer que nós tenhamos vida de oração, busquemos Ele em oração constante, orando em todo o tempo. Eu quero pedir que os irmãos continuem orando, como Paulo diz, orem por mim, orem pelas missões, continue orando. Sei que é uma igreja de oração, que ora da escola dominical, que ora no culto, que tem reunião de oração, que os irmãos continuem orando em casa, tenham vida de oração, tenham o que os irmãos da Coreia, eles aprenderam, ensinaram e disseram para nós, que eles oravam antes, mas agora eles têm uma vida de oração. Então eu quero... Eu gostaria de aplicar e sugestionar isso, que tenhamos uma vida de oração, orar em todo o tempo, em toda e qualquer situação, tenhamos intimidade com Deus, que Deus preserve essa igreja, que essa igreja continue sendo uma igreja de oração, que a igreja presbiteriana do Brasil seja uma igreja de oração, para manter as missões e manter os seus trabalhos internos e externos, manter firme a palavra de Deus. Continue firmes, orando em todo o tempo. Continue evangelizando, orando em todo o tempo. Continue sendo uma igreja de fé, orando em todo o tempo no Espírito. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém.